Ela encostou no balcão da cozinha e me deu duas opções com um sorriso calmo. Ou eu aceitava dividir a minha esposa com o chefe dela, ou eu saía do caminho para ela evoluir. Ela achava que tinha o controle total da situação. O que a Beatriz não sabia era que eu já tinha escolhido a terceira opção. E essa opção não envolvia negociação, nem terapia de casal. Envolvia caixas de papelão, uma fechadura trocada e a destruição completa do mundinho perfeito que ela achava que estava construindo. Ela se apoiou na bancada de mármore da ilha da cozinha com uma naturalidade assustadora. Parecia que estávamos discutindo os planos para as próximas férias ou a lista de compras da semana. Os braços dela estavam cruzados sobre o peito, o queixo levemente erguido, e no rosto havia aquela expressão calma e polida que, imagino eu, deveria me impressionar. Ela disse que estava me dando duas escolhas. Apenas duas. Eu podia aceitar o fato de que ela queria explorar algo novo com ele, ou simplesmente não atrapalhar enquanto ela fazia isso. Eu olhei para ela, esperando que ela começasse a rir, que dissesse que era uma piada de mau gosto. Mas o silêncio se arrastou. Eu soltei uma risada baixa, mas não porque fosse engraçado. Era absurdo demais. Era algo tão distante da mulher com quem me casei 5 anos atrás que meu cérebro se recusava a aceitar a realidade. Ela suspirou, como se eu já estivesse me comportando como uma criança birrenta que precisa ir para a cama. Ela começou a falar que não queria briga. Disse que estava tentando ser honesta e madura. Disse que não estava se escondendo pelos cantos, mas me dando a oportunidade de evoluir junto com ela. Foi nesse exato momento que eu entendi uma coisa importante. Ela tinha ensaiado isso. Talvez na frente do espelho do banheiro, ou talvez até com alguém treinando ela. Aquela frase sobre evolução soou lisa demais. Estava perfeitamente encaixada na frase para ser espontânea. Eu a observei enquanto ela continuava o monólogo. As mãos dela gesticulavam suavemente, a voz era uniforme, como se estivesse contando uma história de ninar. Ela falava sobre como as pessoas da nossa geração estão repensando o significado do casamento. Dizia que a monogamia nem sempre é natural. Eu fiquei calado. Apenas me recostei na cadeira e ouvi. Ela disse que tinha lido livros, ouvido podcasts e conversado com pessoas iluminadas. Isso a ajudou a entender que o desejo dela não era traição. Era expansão de horizontes. Lá estava aquela palavra de novo. Expansão. Polida até brilhar, até perder qualquer significado real. Eu não respondi. Não porque não tivesse nada a dizer. Mas porque eu sabia que, se abrisse a boca naquele momento, eu perderia a calma. Ela acrescentou que não era apenas atração física. Ela jurava que eles estavam conectados intelectual e emocionalmente. Dizia que ele a entendia de uma forma que eu, supostamente, já não conseguia. Ela disse que tinha crescido e não queria se diminuir para caber na caixa de quem nós éramos antes. Ela ainda não tinha dito o nome dele, mas eu sabia exatamente de quem se tratava. O Ricardo. 42 anos. Fundador de uma startup de tecnologia da moda, com um escritório estilo loft, paredes de tijolos expostos e chopeira no local de trabalho. Era aquele tipo de cara que usava tênis sustentáveis, bebia café de cogumelos em vez de expresso e chamava todo mundo de irmão. Eu o vi apenas uma vez na festa da empresa. Ele apertou minha mão como se prometesse me apresentar pessoalmente a Deus, mas olhava através de mim. Ela disse que ele a fazia se sentir desperta. Então eu percebi que aquilo não era um impulso. Era uma fantasia. Um roteiro cuidadosamente preparado que ela vinha construindo há semanas. Cada palavra foi escolhida para fazer dela pioneira de novas relações, e de mim, um artefato obsoleto. Eu não discuti. Eu não gritei. Não joguei o copo na parede como faria o herói de uma novela barata. Eu apenas me levantei e saí da cozinha. Caminhei pelo corredor até o banheiro e tranquei a porta. No espelho, encarei meu próprio rosto. Eu não parecia com raiva. Nem sequer parecia magoado. Eu parecia focado. Algo mudou dentro de mim naquele instante. Como se um disjuntor tivesse disparado na minha cabeça. Eu não ia dar a ela a reação que ela esperava.
Eu não ia permitir que ela fosse a detentora da superioridade moral. Ela achava que aquilo era uma negociação. Ela não fazia ideia de que eu já tinha feito a minha escolha. Naquela noite, ela veio para a cama como se nada tivesse acontecido. Como se tivéssemos apenas discutido a mudança dos móveis ou a troca do provedor de internet. Ela até tentou segurar minha mão, como um reflexo de uma vida passada. Eu deixei. Eu precisava que ela pensasse que ainda tinha o poder. Que ela tinha me pegado em uma daquelas armadilhas clássicas. Eu estava passivo demais, chocado demais para agir. Ela estava errada. Tudo aquilo era um erro. Nos dias seguintes, ela começou a me tratar como um projeto que precisava de reprogramação. Me enviava artigos, vídeos sobre casamentos abertos de sucesso. Ela repetia que, se eu a amasse, eu cresceria com ela. Eu concordava com a cabeça. Sorria quando era apropriado. Dizia que ia pensar sobre o assunto, mais vezes do que conseguia contar. Mas o tempo todo eu mantinha os olhos abertos. Eu ouvia não apenas as palavras dela, mas o fato de que ela tinha parado de mentir. Essa era a chave. Ela não escondia nada, porque na cabeça dela, ela não estava fazendo nada de errado. Ela era livre, ela estava evoluindo. E eu? Eu era apenas a mobília velha que ela ainda não tinha tido tempo de tirar de casa. Mas ela planejava fazer isso. Enquanto isso, eu comecei a construir a terceira opção. Ela achava que eu estava começando a aceitar. Quanto mais dócil eu parecia, mais confiante ela ficava. Ela parou de se policiar perto de mim. Começou a mencionar nomes, soltar indiretas, falar de cronogramas como se estivéssemos construindo um futuro juntos. Eu interpretava o papel do homem em dúvida, mas tentando entender. Fingia fazer pesquisas tarde da noite, ouvindo os links de podcasts que ela mandava. Eu concordava quando ela falava sobre autonomia sexual e como o casamento tradicional era uma prisão do patriarcado. Eu até soltei alguns suspiros profundos para ela pensar que a lavagem cerebral estava funcionando. Mas não estava. A realidade era outra. Enquanto ela tomava banho, peguei o telefone dela. Levou menos de 2 minutos. Instalei um aplicativo de controle parental, camuflado como um arquivo do sistema. Uma coisa pequena, silenciosa, um fantasma em segundo plano. Não fazia nada ilegal, apenas espelhava o calendário dela, os registros de mensagens e as notas que ela salvava na nuvem. Isso me deu tudo. Eu não fiz isso por ciúmes. Fiz porque precisava da verdade, e não daquela versão editada que ela estava me servindo. Eu precisava ver quem ela era de verdade quando achava que já tinha me vencido. E o que eu vi fez meu peito apertar. Não era dor, era algo pior. Era nojo. O Ricardo a salvou no telefone dele como esposa versão 2.0. E ela o salvou como meu dever. Apenas esse fato poderia ter acabado com tudo ali mesmo. Mas eu queria mais do que apenas o fim. Eu queria clareza. As mensagens deles eram presunçosas, filosóficas, mas por baixo de tudo isso, o tom era infantil. Eles planejavam o fim de semana. Ela escreveu para ele dizendo que eu estava amolecendo, que disse a mim que precisava de espaço pessoal, e que eu supostamente tinha entendido. No fim de semana seguinte, apareceu uma entrada no calendário dela que eu não reconheci. Casa de hóspedes. E logo abaixo, uma única linha de texto, estadia temporária até que as coisas mudem. Foi aí que a ficha caiu. Ela não estava apenas planejando uma aventura. Ela planejava uma mudança. Era uma separação experimental embrulhada em palavras bonitas. Nenhum confronto, nenhum papel jurídico. Apenas um desaparecimento lento para a cama de outra pessoa e, eventualmente, para a vida de outra pessoa. Ela ia tentar as duas vidas, como quem experimenta roupas na loja, para ver qual caía melhor. E voltaria se a vida nova não servisse. Mas ela não sabia que a loja já estava fechada. A jogada final dela veio numa quinta-feira à noite. Estávamos no sofá quando a Beatriz mencionou, com uma casualidade ensaiada, que precisaria participar de um projeto externo de curto prazo com o Ricardo e a equipe de estratégia criativa. Ela chamou aquilo de imersão.
Um daqueles retiros corporativos que as startups adoram inventar, onde tudo é mão na massa, mas, como ela piscou ao dizer, às vezes é mão em outro lugar. Eu fingi acreditar. Na verdade, eu fiz mais do que isso. Eu perguntei se ela queria ajuda para fazer as malas. Ela piscou, pega de surpresa por um segundo, mas logo sorriu, aliviada. Aquele foi o momento em que ela baixou completamente a guarda. Ela achou que tinha vencido, que eu já estava doutrinado o suficiente para aceitar qualquer migalha que ela me atirasse. Eu ajudei minha esposa a dobrar as roupas. Observei enquanto ela escolhia seus vestidos mais provocantes, aqueles que ela não usava para mim há anos, e os colocava na mala ao lado de relatórios e notebooks. Ela jogou seu perfume favorito na necessaire e fez uma pausa, esperando talvez que eu dissesse algo amargo, que eu quebrasse o personagem. Eu não o fiz. Eu sorri e disse para ela arrasar, para mostrar a eles como a expansão realmente se parecia. Ela beijou meu rosto e disse que meu apoio significava muito. Acho que ela genuinamente acreditou que eu estava orgulhoso dela. Ela não viu o desprezo, porque o desprezo, quando é profundo o suficiente, parece calma. Naquela noite, depois que a porta se fechou e o silêncio tomou conta da casa, eu abri meu laptop. Tudo estava a salvo lá. As mensagens de texto, o itinerário da viagem e os áudios que o assistente virtual da casa tinha capturado enquanto eu estava supostamente fora. Foi num desses arquivos de áudio que eu ouvi uma voz que reconheci imediatamente, mas que não esperava encontrar naquele contexto: a Camila, a melhor amiga da Beatriz. No começo, achei que a Camila estivesse apenas ajudando a acobertar a mentira, agindo como uma boa amiga que protege os segredos da outra. Mas o tom da conversa, as risadas cruéis e os detalhes que elas compartilhavam deixaram claro que o buraco era muito mais fundo. A Camila perguntava se eu tinha engolido a história do retiro. A Beatriz respondeu que sim, dizendo que se sentia viva, como se estivesse pegando fogo. Ela disse que o Ricardo estava obcecado por ela. E então, a Camila riu e concordou, dizendo que sabia exatamente como era, porque todos nós expandimos em direções diferentes. Eu fiquei sentado ali, encarando a forma de onda do áudio enquanto ela tocava. A melhor amiga dela também fazia parte daquilo. O Ricardo não tinha apenas uma amante, ele tinha construído um pequeno ecossistema evoluído onde a lealdade era uma piada e a intimidade era um esporte de equipe. Elas zombavam de mim, chamando-me de domesticado, dizendo que eu era seguro demais para reagir. A Beatriz não estava indo apenas para uma viagem de negócios ou uma escapada romântica. Ela estava indo para um teste de vida nova, incentivada por uma rede de apoio que desprezava a minha existência. Descobri que o retiro era, na verdade, numa casa de campo isolada em Campos do Jordão, alugada em nome da empresa para evitar rastros financeiros pessoais. O plano dela era ficar lá por 2 semanas, testar a convivência com o Ricardo longe da energia estagnada da nossa casa, e depois voltar para me dar a notícia definitiva de que ela estava se mudando. Ela queria ter certeza de que o novo galho estava firme antes de soltar o antigo. O que ela não sabia era que eu já tinha uma serra na mão e estava cortando a árvore inteira. Eu não chorei. Eu não bebi até cair. Eu fiz backup de tudo. Organizei os arquivos por data, categorizei as evidências e salvei tudo em 3 nuvens diferentes. A raiva tinha desaparecido, substituída por uma clareza fria e cirúrgica. Ela achava que estava indo para o paraíso da liberdade moderna. Ela não fazia ideia de que tinha acabado de me entregar a munição final para a guerra que ela nem sabia que tinha começado. Agora eu tinha alavancagem. E eu sabia exatamente quem mais precisava ver aquilo. Fechei o laptop e fui dormir. Foi a melhor noite de sono que tive em meses, porque agora eu não era mais a vítima. Eu era o arquiteto do que viria a seguir. Na manhã de sexta-feira, o lado dela do armário parecia mais organizado, mas não vazio. Apenas mais limpo, como se ela tivesse selecionado os favoritos e deixado o resto como uma reflexão tardia. Aquilo me lembrou a maneira como as pessoas limpam suas mesas de escritório quando não têm certeza se voltarão ao trabalho na segunda-feira. Ela deixou um bilhete adesivo no espelho do banheiro antes de sair, com uma daquelas frases vagas e cuidadosamente armadas, dizendo que me amava, mas de uma forma diferente agora.
Era a linguagem da covardia moderna, nada cruel o suficiente para ser um término, mas nada concreto o suficiente para ser uma promessa. Ela achava que estava se equilibrando entre duas opções seguras, sem perceber que eu já tinha removido a rede de proteção. O primeiro passo da minha execução não foi gritar, foi organizar. Puxei 3 grandes caixas de mudança e um marcador permanente preto. Escrevi em letras garrafais, roupas, livros, escritório. Enchi as caixas metodicamente. Não joguei as coisas dela, não rasguei fotos e não queimei nada. Fiz tudo com um cuidado cirúrgico, dobrando cada peça, enrolando a caneca de café favorita dela em jornal, colocando as fotos do nosso casamento em uma pasta separada. Eu não queria que parecesse um ato de raiva momentânea. Eu queria que, quando ela voltasse, visse a frieza da minha decisão. Nada quebrado, nada faltando, apenas empacotado. Era prova física de que ela já não morava ali, mesmo que ainda tivesse a chave. Enquanto eu desmontava a presença dela na casa, enviei uma mensagem curta e educada para a única outra pessoa que importava naquela equação, a esposa do Ricardo. Não anexei os arquivos, não mandei as provas ainda. Apenas me apresentei, mencionei algumas datas coincidentes e disse que tinha informações que ela poderia achar úteis. Cliquei em enviar, fechei o laptop e continuei a empacotar. A resposta dela veio rápido, curta e assustadoramente calma. Ela agradeceu o contato e disse que eu não era o primeiro a procurá-la, mas talvez fosse o último a ficar em silêncio. Conversamos por telefone naquela noite, 2 estranhos trocando notas e datas como se estivéssemos revisando planilhas contábeis de uma empresa falida. Ela já documentava as traições do Ricardo há anos, mas nunca tinha nomes concretos, apenas suspeitas. Eu dei a ela um nome. Na verdade, dei 2. Quando mencionei a Camila, a melhor amiga da minha esposa, houve um silêncio longo e pesado do outro lado da linha. A esposa do Ricardo conhecia a Camila. Elas frequentavam as mesmas festas, sorriam uma para a outra nos eventos da empresa. A revelação de que a traição era uma rede social, e não apenas um caso isolado, foi o golpe final. Ela me perguntou se eu ainda queria salvar meu casamento. Pensei por um longo momento antes de responder que não. Eu disse a ela que queria que a Beatriz visse o incêndio que ela mesma tinha aceso, mas do lado de fora da casa. Durante o fim de semana, a Beatriz continuou me enviando mensagens da sua imersão. Eram fotos de paisagens bucólicas, taças de vinho e textos sobre como o ar da montanha trazia clareza. Ela dizia esperar que eu estivesse refletindo e me desapegando do modelo antigo. O que ela não sabia era que eu tinha me desapegado dela dias atrás. Ela não estava voltando para o homem que deixou. Ela voltaria para um estranho que conhecia todos os seus segredos. O arranjo dela com o Ricardo e a cumplicidade nojenta com a Camila deixaram de ser uma fantasia privada. Agora era um rastro digital, um mapa de mentiras que eu estava prestes a estender sobre a mesa de jantar. Na noite anterior ao retorno dela, servi-me de uma dose de uísque e fiquei na janela, observando o condomínio adormecer. Eu não me sentia quebrado ou ciumento. Pela primeira vez em meses, eu me sentia no controle. A farsa tinha acabado. Tudo o que eu precisava fazer agora era deixá-la entrar na bagunça que ela criou, pensando que ainda era dona do lugar. Deixá-la ver as paredes vazias onde antes ficavam nossas fotos. Deixá-la tropeçar nas caixas empilhadas no corredor. Deixá-la tentar negociar sua liberdade quando a terceira opção já estava assinada, selada e esperando atrás da porta da frente. O palco estava montado, e a atriz principal estava prestes a descobrir que sua peça tinha sido cancelada. Ela entrou pela porta da frente como se ainda fosse a dona da casa, arrastando sua mala de rodinhas e com um cardigã enorme jogado sobre os ombros. O cabelo preso num coque despojado que gritava: "Acabei de voltar de um retiro espiritual." Ela trouxe consigo aquela calma artificial, aquele tipo de serenidade que as pessoas usam como escudo depois de trair alguém, convencendo a si mesmas de que foi por um bem maior. Eu ouvi a porta abrir lá de cima, mas não desci correndo. Eu queria que ela absorvesse a casa antes de me ver. Queria que ela notasse as fotos desaparecidas das paredes, o eco nos cômodos, e principalmente, as caixas empilhadas no corredor. Ela me chamou com aquele tom casual,
Como se estivéssemos casados em uma língua diferente agora, como se só precisássemos de 1 ou 2 dias para recalibrar a nossa convivência. Quando finalmente desci e entrei na sala, ela me deu um meio sorriso que não alcançou os olhos. Ela anunciou que estava em casa, esperando que eu a recebesse com a passividade de sempre. Eu olhei para ela por um longo segundo antes de responder que não, ela não estava em casa, ela estava apenas visitando. Ela piscou, sem entender, e eu apontei com a cabeça para as caixas. Informei que ela encontraria tudo devidamente etiquetado e separado. Fiz questão de mencionar que tinha mantido os sapatos caros e o diário de segundas chances em uma caixa separada, caso ela quisesse expandir seus horizontes em outro lugar. Foi nesse momento que o rosto dela mudou. Não foi raiva, nem culpa imediata, mas uma confusão genuína. A arrogância polida desapareceu, substituída pelo medo de quem percebe que o chão sob seus pés não existe mais. Ela tentou cruzar os braços, assumindo aquela postura de superioridade que usou na cozinha dias atrás, tentando reiniciar a dinâmica de poder. Ela baixou a voz, falando como se estivesse desarmando uma bomba ou acalmando uma criança, dizendo que pensava que estávamos trabalhando naquilo juntos, que eu tinha entendido o que ela precisava. Eu dei um passo para trás e cortei o discurso dela. Deixei claro que ela não tinha o direito de reformular aquilo como uma jornada compartilhada. Ela saiu para dormir com o chefe e chamou isso de evolução. Ela mentiu sobre para onde ia, com quem ia e quanto tempo ficaria. Eu disse a ela que aquilo não era crescimento pessoal, era apenas o preço de entrada para a traição. Ela tentou argumentar, a mandíbula tensa, dizendo que não tinha mentido, que chamou aquilo de projeto e imersão. Eu a lembrei de que havia empacotar lingerie e perfume para uma reunião de estratégia criativa. Quando ela tentou alegar que não era traição porque eu supostamente estava aberto à ideia, eu a interrompi. Minha voz não se elevou, mas ficou mais fria. Eu disse que nunca concordei com nada, apenas observei enquanto ela destruía tudo. Ela desviou o olhar, piscando rápido, o peito subindo e descendo enquanto tentava se firmar. Ela sussurrou que não queria me machucar, mas eu respondi que ela fez isso repetidamente, e não apenas com ele. Essa foi a minha deixa para o golpe final. Perguntei se ela realmente achava que era a única que estava expandindo. Perguntei se ela achava que eu não notaria as ligações para Camila, a maneira como a melhor amiga dela começou a treiná-la através do plano, e como as duas soavam como se estivessem se preparando para uma palestra sobre como destruir maridos. Os olhos dela se arregalaram de terror. Ela percebeu que eu tinha ouvido tudo. Cada palavra presunçosa, incluindo a parte em que o Ricardo dizia gostar do fato de eu ser tão domesticado. Eu vi a culpa finalmente chegar, mas era tarde demais e pequena demais. Eu disse a ela que a parte mais engraçada não era a traição em si, mas a exclusividade que ela achava que tinha. Revelei que ela era apenas uma das parceiras espirituais do Ricardo e perguntei se ela conseguia adivinhar quem mais estava aquecendo a cama dele. Ela não respondeu, paralisada. Quando eu disse o nome da Camila, vi algo quebrar dentro dela. Ela recuou, negando com a cabeça, recusando-se a acreditar que a amiga que a incentivou a destruir o casamento estava dormindo com o mesmo homem. Eu expliquei que a Camila disse a ela o que ela precisava ouvir para que continuasse sendo útil, que ela foi jogada pelo Ricardo e pela amiga da mesma forma que tentou jogar comigo. Ela achou que estava construindo algo iluminado. Mas tudo o que construiu foi uma lista de reprodução de justificativas para pessoas que nunca a amaram. Ela desabou no sofá, as mãos tremendo, tentando explicar, mas eu a impedi. Disse que ela não tinha mais o direito de explicar nada. Ela fez suas escolhas, e agora ela tinha suas caixas e seu silêncio. Ela limpou as lágrimas e implorou para conversarmos no dia seguinte, pediu por favor para não ser daquele jeito. Foi então que soltei a última âncora que aprendia a realidade. Eu disse que achava que a esposa do Ricardo já tinha começado a conversa por nós. A cabeça dela se ergueu num estalo. Eu informei, secamente, que a esposa dele sabia de tudo. Que a Beatriz não era a primeira, mas poderia ser a última a surpreendê-la. Quando ela, com o lábio tremendo, perguntou se eu tinha contado, eu corrigi, eu não contei, eu mostrei. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta inteligente, apenas um silêncio vazio e um olhar de quem vê o fim do mundo.
Eu me virei, abri a porta e disse que, se ela queria escolhas, aquela era a dela. Eu não tive notícias dela por uma semana inteira. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem desesperada de madrugada, apenas um silêncio absoluto. Eu não fui atrás dela. Não precisei. Naquela noite, depois da nossa conversa, ela empacotou o que conseguiu carregar no carro e foi embora, deixando o resto para trás. Eu mantive tudo encaixotado no quarto de hóspedes, etiquetado e intocado. A casa parecia melhor sem ela. Mais silenciosa, sim, mas não solitária. Parecia honesta pela primeira vez em muito tempo, livre daquela tensão elétrica de mentiras não ditas que pairava no ar. Mas eu sabia que o verdadeiro acerto de contas ainda estava por vir. E ele chegou na forma de uma mensagem da irmã dela, a Mariana, me convocando para ir à casa dos pais delas para uma conversa civilizada. O tom era educado, mas eu sabia o que significava: eles estavam fechando o cerco para proteger a ovelha perdida. Quase recusei o convite. Quase. Mas algo dentro de mim disse que aquilo precisava acontecer. Não por eles, mas por mim. Os pais da Beatriz moravam em um daqueles condomínios fechados em Alphaville, onde a grama é cortada com tesoura e as aparências importam mais do que a decência humana. Quando cheguei, a equipe completa estava lá: a mãe, o pai, a Mariana e, claro, a Beatriz. Ela parecia menor, de alguma forma. Diminuída. Não parecia quebrada, apenas despida de toda aquela confiança emprestada que costumava usar como armadura. O pai dela começou o discurso, dizendo que eles só queriam entender o que tinha acontecido, pois, pelo que ouviram, eu a tinha pegado de surpresa e expulsado de casa sem nem tentar dialogar. A mãe dela balançou a cabeça, acrescentando que o casamento é trabalho duro, não um contrato que se rasga no primeiro obstáculo. E então a irmã, com aquela condescendência disfarçada de preocupação, sugeriu que talvez, se eu tivesse ouvido mais e apoiado a evolução da Beatriz, as coisas não tivessem chegado àquele ponto. Eu não reagi imediatamente. Fiquei sentado ali, ouvindo-os reescrever a história em tempo real, pintando a filha como uma mártir incompreendida e a mim como o vilão intransigente. Quando terminaram, tirei o celular do bolso. Eu não toquei as gravações de áudio. Não mostrei os vídeos humilhantes. Eu não precisava disso. Em vez disso, abri uma pasta de fotos que eu vinha compilando silenciosamente. Mostrei a eles uma imagem da Beatriz parada na porta da nossa casa, mala na mão, sorrindo enquanto digitava para o Ricardo. Mostrei a captura de tela do calendário dela com a reserva na casa de hóspede sublinhada. E então, mostrei o bilhete que ela deixou no espelho: eu te amo, só que de um jeito diferente agora. Por fim, abri meu bloco de notas e li em voz alta uma mensagem que ela tinha enviado para Camila semanas antes, onde dizia que eu era fraco demais para impedi-la ou leal demais para ir embora, e que, de qualquer forma, aquilo era liberdade. Coloquei o telefone na mesa de centro. Com a voz calma, expliquei que não a peguei de surpresa. Disse que ela passou semanas planejando como desaparecer da minha vida enquanto mantinha os benefícios de ficar nela. Disse que ela não pediu compreensão. Ela pediu permissão para me humilhar com estilo. O pai dela limpou a garganta, tentando argumentar que pessoas cometem erros, mas eu o interrompi. Esclareci que ela não tropeçou e caiu na cama de outro homem. Ela criou um itinerário, reservou hospedagem, comprou lingerie nova e recrutou a melhor amiga para ajudar. Inclinei-me para frente e soltei a verdade que ela provavelmente tinha escondido deles. Ela só estava arrependida agora porque o homem em quem ela apostou tudo também estava dormindo com a amiga em quem ela mais confiava. O castelo dela foi construído sobre areia movediça, e eu me recusei a afundar junto só para que ela pudesse fingir que estava num spa de luxo. A sala ficou em silêncio absoluto. A mãe dela cruzou os braços, perguntando se então eu estava decidido, se tinha acabado. Olhei para minha esposa. Ela não falou, não implorou. Apenas encarou o chão, com lágrimas se acumulando, mas sem cair. Respondi que sim, que eu tinha acabado de ser o vilão em uma história que não escrevi. Disse que estava cansado de carregar o peso da moralidade enquanto todos os outros faziam experimentos com quem queriam ser. Levantei-me e disse que, se eles queriam entender, agora entendiam.
Virei-me para sair, mas quando alcancei a porta, a Mariana me chamou, com a voz mais baixa agora, perguntando se eu realmente a amava. Parei com a mão na maçaneta. Pensei por um segundo na mulher com quem me casei, não na estranha sentada naquele sofá. Respondi que sim, eu a amava. Mas disse que ela me fez escolher entre dividi-la com outro homem ou assistir enquanto ela dormia com ele. Virei-me apenas o suficiente para olhar para Beatriz uma última vez e finalizei dizendo que, por isso, escolhi a terceira opção. Disse a ela para começar a empacotar o resto das coisas antes que eu derrubasse o pequeno império presunçoso do Ricardo. E com isso, saí. Não apenas daquela sala ou daquela casa, mas de toda a maldita história. Entrei no meu carro, liguei o motor e, pela primeira vez em meses, o caminho à frente estava completamente limpo.